Outro conceito de segurança muito importante é o conceito de integridade, que está eminentemente associado a modificações. Uma informação é dita íntegra se e somente se ela não foi transmitida, não foi modificada, alterada de forma não autorizada, digamos assim. Ou seja, se eu gerei uma mensagem e transmiti para um destinatário, e essa mensagem chegou ao destinatário exatamente como eu a gerei e a transmiti, é porque ela não sofreu modificações. E se isso aconteceu, nós dizemos que essa informação, essa mensagem é, portanto, íntegra. Em contrapartida, uma mensagem que foi modificada, e aí não importa qual o tamanho da modificação, nem qual o tipo de modificação. A modificação poderia ser alterar um bit apenas, ou alterar muitos parágrafos, ou muitas páginas de um texto, né? Não importa qual foi a alteração, ambas significariam que a mensagem não é íntegra. Uma outra situação que também significaria uma ruptura da integridade seria, por exemplo, um reordenamento de mensagens. Eu tenho um conjunto de mensagens que eu vou transmitir e numa sequência mensagem 1, mensagem 2, 3 e assim por diante. E de repente, alguém altera a ordenação dessas mensagens de forma não autorizada para que se produza um efeito indesejado no destino. Essa modificação da ordem das mensagens não viola a integridade da mensagem em si, mas viola a integridade do fluxo de informações. Então, assim como acontecia no caso da confidencialidade, onde nos preocupávamos não somente com a confidencialidade da mensagem, nós aqui também temos que nos preocupar com a integridade não somente da mensagem, mas também do fluxo de informações. E problemas que envolvam repetição de mensagens, duplicação de mensagens, reordenamento de mensagens, isso tudo também violaria a integridade não da mensagem em si, mas do fluxo de informações. Conceito também muito importante de segurança é o conceito de autenticação, que nada mais é do que a prova de uma identidade. A autenticação, ela é um serviço ou requisito de segurança onde alguém afirma, eu sou fulano de tal. Aí alguém diz, prove que você é fulano de tal. Essa pessoa então apresenta algum dado, alguma informação extra adicional que provaria que ela realmente é quem afirma ser. Então isso é bem comum, por exemplo, nos sistemas onde nós tentamos fazer acesso, e existe um processo de autenticação. Esse processo de autenticação, que normalmente se dá em 2 etapas, ele seria constituído então no seguinte: existe uma etapa de identificação, onde eu apresento, por exemplo, meu login, eu digito lá meu nome, sou fulano de tal, e aí para tentar acessar o sistema, ou para conseguir acessar o sistema, eu tenho que apresentar uma outra informação, normalmente uma senha, tipicamente uma senha que eu digito, e somente eu deveria saber essa senha, eu deveria conhecê-la, e é por meio dessa senha que eu provo que eu sou realmente quem afirmei ser. Essa não é a única forma de se provar a identidade de alguém. Talvez seja a mais comum, mas não é a única. Ou seja, você provar que você é alguém através de algo que você gravou, que você sabe, é uma das possibilidades. Outras possibilidades seriam você apresentar algo que só você deveria possuir, um smart card, um token criptográfico, um crachá, algum bem, algum objeto que só você é dono daquilo, só você deveria ter aquilo, é uma das formas também de se provar, de se validar uma identidade. A gente chama esse processo de verificação. Uma terceira forma seria por meio de alguma característica fisiológica sua. A gente chama isso de biometria. E aí existem diversas formas de você provar que você é fulano de tal. Pode ser pelo reconhecimento da íris ou da retina, pode ser pelo reconhecimento facial, reconhecimento da voz, pode ser reconhecimento até de coisas inusitadas, como, por exemplo, a mecânica de digitação no teclado, que é uma característica individual de cada pessoa. Então, essa forma, impressão digital, impressão da palma da mão, enfim, existem diversas modalidades de forma de se assegurar biometricamente que você é aquela pessoa que está afirmando ser. Então, isso é o processo de verificação da autenticação. Outro serviço de segurança importantíssimo é o serviço da irretratabilidade ou não repúdio. Irretratabilidade ou não repúdio, ele acontece não em todos os cenários, acontece em alguns cenários, e normalmente esse serviço de segurança, ele diz respeito a alguém não poder negar que executou determinada ação. Então, o sujeito assinou um determinado cheque, dizendo que por aquele cheque deveria ser pago uma determinada quantia. Depois o sujeito vai lá e susta o cheque e diz, não foi eu que assinei não. Aí o banco diz, mas essa aqui é a sua assinatura. Essa assinatura é sua. Então não é um impostor que fez isso aqui. Enfim, a irretratabilidade ou não repúdio, quando ela está presente, ela tenta demonstrar por meio de alguma característica, que seria do indivíduo, que ele foi o autor, o executor de determinada operação, de determinada ação. Isso
no nosso contexto assim, do dia a dia, a gente já viu, inclusive, cenários interessantíssimos. Em Brasília, por exemplo, aconteceu do governador do Distrito Federal ter sido flagrado há alguns anos atrás recebendo dinheiro de propina. O fato de ele ter recebido esse dinheiro de propina e isso ter sido gravado em vídeo não foi suficiente para que ele fosse deposto do cargo que ele ocupava. E isso passou bastante tempo com essa história e nada se resolvia, e o cara continuava no governo, etc. Enfim, até que um belo dia ele assinou um bilhete onde ele demonstrava claramente, um bilhete pedindo para um jornalista ajudá-lo com as investigações que estavam acontecendo, e com isso ficou comprovado que ele estava tentando interferir no processo investigatório. Quando ele tentou negar, dizendo, não fui eu que fiz isso, mas estava ali a assinatura dele. O pessoal diz, não, peraí, calma aí. Fazendo uma análise dessa assinatura, essa assinatura é sua, saiu da sua mão, logo você não pode negar que é você que está tentando interferir no processo de investigação. A partir daí ele foi preso, foi deposto, etc. Enfim, o que fica isso como lição para nós é que quando existe um cenário de irretratabilidade ou de não repúdio, alguém que cometeu alguma coisa, que assinou alguma coisa, o que determinou, recebeu uma mensagem, transmitiu uma mensagem, se a irretratabilidade está presente, ele não é capaz de negar isso. Serviço de disponibilidade é um serviço que aparentemente é bem comum, bem conhecido. As pessoas pensam nele de uma forma muito trivial, né? Disponibilidade seria uma propriedade de um sistema ou de um recurso, de ser acessível, utilizável sob demanda por uma entidade autorizada. Na prática, as pessoas entendem, se existe disponibilidade é porque eu quero acessar uma informação e ela está lá presente. Isso não basta quando nós estamos falando de segurança da informação, porque no nosso contexto de segurança da informação, disponibilidade diz que a pessoa poderia acessar a informação quando ela quisesse, daí o termo sob demanda, mas isso se e somente se essa for uma pessoa autorizada. Né? No nosso caso de disponibilidade, há uma restrição do conceito de a informação está disponível, mas somente para as pessoas autorizadas. O conceito de controle de acesso é o impedimento não autorizado, impedimento do uso não autorizado de um recurso, e ele diz, é uma propriedade importante, interessante, onde eu restringo a capacidade de alguém não poder fazer uso de uma informação, ou de acessar um sistema, ou fazer uso de um recurso, se ele não for autorizado para ter acesso àquela informação, àquele sistema ou àquele recurso. Enfim, isso é controle de acesso. Esses são os conceitos básicos que nós precisamos saber para continuar a discussão desse domínio de criptografia. E, a propósito, esses conceitos eles são inerentes a diversos outros domínios e nós vamos acabar reproduzindo agora o entendimento desses conceitos ao longo do curso inteiro, não somente nesse primeiro módulo, mas também nos outros 2 módulos. Eles serão importantes para diversas discussões e debates que nós iremos fazer. Vamos falar um pouquinho agora sobre ataques. Na verdade, essa discussão sobre ataques ela vai ser muito mais aprofundada, nós vamos discutir muito mais a respeito disso ao longo do curso. Tem um tópico, inclusive, falando de criptoanálise, onde nós vamos discutir determinados ataques importantes, ataque de texto claro escolhido, texto cifrado escolhido, e diversas variantes, ataque meet in the middle, ataques do aniversário envolvendo funções de hash, ataque via Rainbow Tables para quebrar funções de hash também, enfim. A gente vai discutir muito mais a respeito disso ao longo da exposição do curso, mas pelo menos para termos a nossa visão preliminar a respeito desse assunto, é importante que nós discutamos alguns conceitos básicos que envolvam ataques de segurança. Né? E esses ataques são normalmente de natureza ativa ou passiva. A natureza desses ataques acaba gerando abordagens distintas sobre como fazê-los, de como empregá-los, e é importante que vocês tenham pelo menos a noção preliminar acerca de como é que esses ataques se processariam, ou pelo menos de que serviços de segurança seriam violados mediante determinados ataques. Essa noção inicial ela é fundamental para que nós possamos prosseguir com a nossa abordagem de curso. Então, quero ressaltar para vocês aqui a ideia de definições básicas, não são os termos delimitantes, mas são termos que são normalmente utilizados. Há outros sinônimos que podem ser empregados. O importante é vocês entenderem como é que funciona a ideia. E a partir daí não é difícil encontrar nomes sinônimos, né, termos alternativos para representar esses ataques. Então, o primeiro seria um ataque de interceptação, onde a mensagem é transmitida da fonte para o destino, sendo que no meio do caminho tem um atacante que está obtendo também acesso a essa informação. Esse é um ataque que nós chamamos eminentemente ataque de interceptação. A mensagem se origina na fonte, portanto, e ela tem como destino uma pessoa autorizada a ler aquela informação.
ao longo do caminho, alguém está aqui tentando obter essa informação de forma indevida, de forma não autorizada. É um ataque eminentemente passivo, onde alguém apenas realiza capturas de informação sem fazer qualquer alteração, modificação no texto que está sendo transmitido entre a fonte e o destino. Existe uma outra modalidade, uma outra abordagem para ataques que parecem até ser a mesma coisa, mas são diferentes, que é o ataque de modificação. No ataque de modificação, a mensagem também sai da fonte e vai para o destino, só que no meio do caminho, ao longo do trajeto da mensagem, eu tenho alguém que obtém essa informação e modifica o seu valor, altera o seu valor. Aliás, ele poderia, inclusive, não modificar essa mensagem, mas duplicá-la, replicá-la ou reordená-la de modo que o destino receba uma informação alterada. Essas alterações, essas modificações na mensagem ou na sequência de mensagens modificam o fluxo de informações e, portanto, significariam ataques que comprometeriam a integridade da informação. É um ataque ativo. Por sua vez, existe um outro tipo de ataque que nós chamamos aqui nesse momento de fabricação, que é um ataque onde uma determinada fonte não manda nada para ninguém, mas eu tenho um atacante que está criando, gerando informação, fabricando informação, como o ataque mesmo sugere, e enviando para um destino em nome de alguém, de uma outra pessoa, dizendo que essa mensagem tem por origem uma outra pessoa. Esse ataque de fabricação, ele viola evidentemente o serviço que nós discutimos há pouco, que é o serviço de autenticação, o serviço de autenticidade. Daqui a pouco vamos discutir, vou fazer um quadro resumo envolvendo esses ataques para que vocês consigam perceber como eles poderiam se encaixar dentro do contexto geral dos ataques. Existe, por fim, um ataque também ativo, que é de interrupção. Esse ataque ativo, a mensagem é transmitida por uma fonte para um destino, só que ao longo do trajeto ela é interrompida, ela não chega até o destinatário. Isso nós dizemos que é um ataque que viola o serviço de segurança de disponibilidade e, portanto, é um ataque também ativo que nós temos como muito importante dentro do contexto geral de ataques que nós vamos discutir ao longo do curso. Vamos fazer então um quadro resumo para que vocês consigam compreender melhor como é que esses ataques se encaixam, de natureza ativa, passiva e assim por diante. Bom, os ataques, como nós dissemos, eles podem ser ataques passivos, e aqui nós vamos separá-los em duas possibilidades. Ataques de leitura ou de análise de tráfego. Nós chamamos agora há pouco esses ataques de interceptação. Seria, então, interceptação um sinônimo para tanto ataques de leitura quanto ataques de análise de tráfego. Nós temos convicção acerca de uma coisa: ataques de leitura ou de análise de tráfego, com certeza, são ataques que violam a confidencialidade da mensagem. Então, o serviço de segurança que é afetado por esse tipo de ataque são os ataques o serviço de confidencialidade da informação, confidencialidade da mensagem que é violada, que é alterada.